obrigado por estarem com a gente hoje aqui nesse evento do Novo para celebrar das conquistas do Dia Internacional da Mulher. Eu sou Patrícia Molino, sócia líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG, e com muito orgulho hoje recebo vocês para a gente conversar sobre a síndrome da impostora e a questão da autoconfiança das mulheres nas suas carreiras e no mercado de trabalho. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria dizer para vocês da empatia e da dor que a gente sente desse momento do Brasil, com tantas pessoas doentes e passando necessidade, nessa situação ímpar que a gente foi parar como sociedade nessa pandemia. E eu queria convidar a cada um que está aqui hoje para pensar o que poderia fazer para ajudar alguém, como é que a gente pode, de alguma maneira, diminuir o sofrimento de quem tem menos privilégio. E eu penso que a gente tem privilégio porque, no mínimo, a gente está conectado através de uma rede, de uma internet, usando algum aparelho que transmite esse evento. Então, sim, seguramente a gente está num ambiente de privilégio. Deixo aqui o meu abraço a todo mundo que tem parentes doentes ou que tem uma situação complicada e agradeço se vocês puderem contribuir com outras pessoas. O nosso evento hoje está super interessante. Eu vou fazer uma apresentação sobre a pesquisa primeiro, e na sequência a gente tem um debate com a nossa convidada super especial, com Ana Fontes, uma participante do Conselheira 101. Enfim, a Estela e a Janine vão vão se apresentar e apresentar a Ana para vocês em seguida. Então, sem mais demoras, a gente vai falar do nosso estudo, e eu também queria estender o convite para todas as pessoas que tiverem interesse para olharem o nosso curso Nós, é um curso de inclusão e diversidade, patrocinado e construído pela KPMG. A gente tem uma turma começando dia 20 de abril e ainda temos algumas vagas. Então, eu vou pedir para postarem aqui no nosso chat o link, se alguém tiver interesse, quiser conhecer mais detalhes, fica aí o convite. E também lembrar que vocês podem postar perguntas através do chat, a gente vai estar recebendo e vai procurar endereçar na medida do possível. Então, indo direto ao ponto, falando do nosso tema hoje, a ideia é compartilhar com vocês esse estudo que foi feito pela KPMG nos Estados Unidos, que se chama Acelerando o Futuro das Mulheres nos Negócios. Esse estudo ele foi feito, como vocês verão no próximo slide, com 700 mulheres que fazem parte de uma rede do Women's Leadership Summit. São mulheres C-level, mulheres de muito sucesso na sua carreira, que representam muitas indústrias e fazem parte das empresas da Fortune 1000. Então, essas mulheres, que são mulheres de muito sucesso, é a nossa amostra para trazer esses dados sobre a síndrome da impostora. Para a gente falar da síndrome da impostora, eu acho que a primeira coisa é explicar do que se trata. Então, nesse slide, a gente vai ter aqui uma definição sobre essa síndrome. João? Então, a síndrome da impostora, ela fala de uma incapacidade persistente de acreditar que o seu sucesso é merecido, que ele foi alcançado através do seu trabalho, da sua competência, do seu desempenho, da sua capacidade. O que acontece quando alguém está na síndrome da impostora é que, apesar de ter sinais concretos e reais de que essa pessoa é exitosa, de que ela é talentosa e que ela traz um resultado, essa pessoa desmerece o seu próprio êxito e acha que ela teve sorte ou que ela estava no lugar certo na hora certa e não consegue se apropriar desse êxito como seu. A consequência disso é que essa pessoa começa a ter dúvidas sobre si própria, começa a ter medo de falhar, começa a ter medo de fracassar em situações e, inclusive, chega à autossabotagem. A gente sabe, falando dos vieses inconscientes, que as pessoas têm uma tendência a tentar confirmar aquilo que elas pensam sobre alguma coisa ou sobre si próprias. Então, elas vão, na verdade, em algumas situações, deixar de dar o seu melhor para confirmar a crença de que, de fato, ela não é merecedora, de que, de fato, esse lugar não é dela. E a gente vai perceber no estudo
que isso vai acontecer com muitas mulheres. Para a gente contar como é que isso se torna prático, eu trouxe para vocês a história da Maria. Então, Maria trabalhou durante toda a carreira, teve alto desempenho em todos os níveis, elevou sua carreira para níveis que ela nunca sonhou. Aqui vale lembrar que quando a gente pesquisa e conversa com as mulheres, a maior parte delas diz que já estão acima do que elas sonharam para suas carreiras. E quando a gente olha os índices de mulheres na liderança, eles são muito baixos. Eu só posso concluir que as mulheres sonharam pouco. A Maria foi promovida para a equipe de liderança sênior da empresa, uma conquista que muito poucas mulheres que ela conheceu chegaram. Por fora, ela está confiante, ela parece equilibrada, ela está orgulhosa, ela está pronta para enfrentar os desafios. Mas, de noite, sozinha, em casa, ela se pergunta: será que eu estou qualificada para fazer parte e liderar essa equipe? Será que os meus colegas vão pensar que eu faço parte desse lugar? Será que eu vou conseguir atender essa expectativa que meus líderes ou que esse comitê tem sobre mim? Então, a Maria tem medo de não ser apropriada, de não ser o bastante, de não estar preparada para estar nesse lugar. E ela começa a achar que ela só foi promovida, que ela só foi levada para esse cargo porque ela teve sorte, porque ela estava numa posição anterior, por alguma razão que não tem a ver com o desempenho, com a performance, com a preparação que ela tem. Isso que Maria sente se chama síndrome da impostora. Os fatores da síndrome da impostora são vários. Então, como a gente contou na história da Maria, as experiências pessoais, então, o que você sonhou, o que você esperava, o tipo de família onde você viveu, os exemplos que você teve, os estereótipos, os rótulos, o que você imagina que é o papel ou o lugar que uma mulher pode alcançar, a cultura corporativa, o quanto você é bem recebida, o quanto você é abraçada por essa cultura, o quanto você é desafiada ou colocada no papel de estar ocupando um lugar que não te pertence. A dinâmica da força de trabalho, como é que as pessoas se relacionam, como é que as pessoas se tratam. As próprias mídias sociais e a imprensa têm um papel em mostrar essa liderança, de mostrar esse papel possível das mulheres. Tem uma conexão com questões mais pessoais de saúde mental, de estados mais depressivos ou mais ansiosos, e tem uma correlação com as diferenças culturais. Então, a gente vai perceber que em algumas culturas a síndrome da impostora aparece mais forte, em função de todos esses gatilhos que a gente conversou, e em outras culturas isso aparece com mais suavidade. A gente sabe que 70% das pessoas, não só das mulheres, sentirão essa síndrome durante a vida. Bom, a gente sabe que assumir um novo papel sempre gera algum sentimento de dúvida e ansiedade, principalmente se você não sabe o que esperar. Mas no caso das mulheres e no caso da síndrome da impostora, isso fica muito reforçado, seja pela família, porque essas mulheres experimentaram uma vida com poucos insights, ou com pouca visão, ou com pouco exemplo desse lugar. Então, a gente trouxe um depoimento: minha mãe ficava em casa, meu pai era professor. Eu nunca tive exemplos de como era o sucesso corporativo. As experiências pessoais, então, muitas mulheres, 54% delas relatam que a cada promoção elas se sentiam mais sós. Quanto mais no topo da carreira, menos mulheres ao lado, menos amigas acompanhando essa trajetória elas encontravam. E 32% contam para a gente que se identificaram com a síndrome porque elas não conheciam outras pessoas como elas que tivessem chegado a um lugar como o que elas chegaram. Então, a gente sabe que as mulheres, conforme ascendem na carreira, por ser minoria, começam a experimentar a solidão, a não ver os seus iguais ao seu entorno. E falando da diferença cultural, ela também traz um impacto. Então, quando você está num novo país, quando você está numa situação distinta dos seus referenciais, você se sente uma estranha, você se sente alguém que não te pertence. E eu trouxe o depoimento de que, por ser uma estrangeira, às vezes eu tinha pontos de vista diferentes do resto da comunidade. E isso me fazia sentir que eu não pertencia. Olhando para os nossos depoimentos, a gente percebe que o mercado e a cultura muitas vezes vão reforçar a síndrome da impostora. Então, 77% das mulheres da pesquisa nos dizem que a variação entre o que elas achavam que ia acontecer na vida e na carreira
e o que aconteceu de fato podem desencadear a síndrome da impostora. Mas tem outras coisas que também vão trazer. Por exemplo, é muito brutal quando as mulheres ouvem, e elas ainda ouvem, que a pessoa ideal ou que a pessoa esperada para ocupar um cargo de liderança que ela está ocupando seria um homem branco com mais de 50 anos. Então, quando uma mulher jovem assume esse lugar e ouve de um conselheiro, de um chefe, que ela não era a pessoa esperada, isso é um gatilho para que ela pense se ela merece e se ela pode e se ela vai ser capaz de ocupar esse lugar. Normalmente vem junto um sentimento de temer que as pessoas ao seu redor não acreditem que você é tão capaz quanto esperado para esse cargo. A gente tem um depoimento de uma mulher negra que diz: como negra, muitas vezes sou desafiada e ouço direta ou indiretamente que eu não mereço estar no meu lugar. Eu sou questionada e não é incomum que os meus subordinados do masculino me tratem desrespeitosamente. Então, parece que ainda há uma permissão para que uma mulher na liderança seja desrespeitada. E a gente sabe que as maiores vítimas de todos os tipos de assédio são as mulheres negras. Então, além do viés de gênero, se acumula um viés de cor, um viés de raça e etnia, que vai trazer para essa mulher um duplo preconceito. Por fim, mais um depoimento. Preocupa-me que os outros acreditem que eu sou muito jovem ou se incomodem com a minha aparência. Na realidade, os atributos externos não afetam a minha habilidade nem a minha adequação para a função. Eu sou tão habilidosa quanto as outras pessoas, só que eu venho num outro pacote, num pacote feminino, num pacote mais jovem, num pacote de mulher negra. Então, estes depoimentos mostram para a gente o impacto e a forma como a nossa sociedade continua reforçando que muitas mulheres na liderança ocupam um espaço que não lhes pertence de fato, que não é seu de verdade. Pensando nisso, a gente achou importante trazer alguns insights. Então, primeiro ponto, onde que a gente pode mudar e começar a tentar eliminar ou tentar transformar a nossa sociedade? Primeira conversa é sobre as diferenças, sobre como os meninos e as meninas são criados na infância. A gente tem uma pesquisa nova circulando dizendo que desde 7, 8, 10 anos, os pais tendem a ser muito mais cautelosos e a infringir muito mais ações de medo nas meninas em qualquer situação, enquanto eles esperam que os meninos corram sim mais risco e eventualmente demonstrem mais coragem. Mas será que os homens não sofrem da síndrome do impostor? Como a gente falou, 70% das pessoas sofrem a síndrome do impostor, mas a prevalência da síndrome nas mulheres é muito maior. Na nossa pesquisa, 74% das mulheres nos disseram que elas não acreditam que os homens tenham tantas dúvidas sobre si quanto elas. Sim, eles devem experimentar algumas dúvidas, mas eles não falam sobre isso ou eles fazem um trabalho melhor para que ninguém perceba ou para que isso não atrapalhe as suas rotinas e a sua performance. 81% das mulheres acham que elas colocam mais pressão sobre si para não fracassar do que os homens. Elas identificam que essa pressão autoimposta, essa autocrítica, são os principais fatores que alimentam a dúvida e a incerteza que elas têm sobre o seu sucesso, sobre a sua capacidade de performar num ambiente em mutação. Aliás, a pesquisa mostrou para a gente que a pandemia, as transformações que o ambiente de trabalho sofreu, funcionaram como uma transferência ou uma promoção. As mulheres tiveram, e por isso fizemos esse estudo, um novo gatilho. Será que eu vou ser capaz de performar nesse novo ambiente, nesse novo cenário, nessa mesma forma? Essa mudança, como todas as outras, funciona como um gatilho para trazer esse sentimento, essa dificuldade de se apropriar e apenas fazer o seu trabalho. Então, é como se a mulher tivesse que se convencer de que ela é capaz e depois começar a trabalhar. Por fim, os homens têm muito mais exemplos de comportamento e referências culturais, eles aprendem estratégias naturais para superar os sentimentos de dúvida, é esperado que eles tomem ações de risco, é esperado que eles demonstrem coragem, ainda mais tenra idade. E a gente nem sequer tem consciência dessa diferença e continua perpetuando no modelo de educação. E aí eu estou falando de homens, mulheres, de todas. Todas continuam educando as pessoas, mantendo algumas diferenças de gênero que vão sim impactar o futuro das pessoas.
Bom, mas nem todas as mulheres, como eu falei para vocês, experimentaram a síndrome da impostora ou se identificaram com esse conceito. E eu acho importante trazer esse outro lado da pesquisa também. Então, 11% das mulheres pesquisadas disseram que não se identificaram com essa síndrome, que acreditam que sim, em alguns momentos se sentiram inseguras ou experimentaram dúvidas, mas que elas não acham que isso tinha um sentimento de incapacidade, ou um receio, ou uma indignidade. E aí a gente trouxe um depoimento representativo dessas mulheres. Não me senti uma impostora, apenas senti a necessidade de melhorar rapidamente as atribuições fora das minhas competências essenciais, para não ser vista como apenas a candidata da cota. Então, mais uma das inseguranças que corre através das mulheres, nesse ambiente de pressão pela inclusão e pelo empoderamento feminino, é de estar sentado numa cadeira só porque ela é uma mulher e porque a empresa precisava ter uma mulher naquele fórum. Então, essa é mais uma pressão que se acrescenta a todas as outras para que as mulheres olhem e se questionem se elas merecem e se elas são boas o bastante para estar naquele lugar. Quando a gente fala de estabelecer um novo terreno e de tentar fazer essa transformação, a gente tem aqui 63 mulheres, 63% das líderes mulheres que disseram que quando ocuparam primeiros lugares em diretorias, primeiros lugares em conselhos, primeiros lugares como CEO, elas não se sentiram intimidadas. Em vez disso, elas achavam essa situação motivadora. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser a primeira, eu gosto de estar liderando esse caminho, eu gosto de ser a única mulher sentada à mesa. Então, essas 11% de mulheres que não têm essa identificação com esse espaço da síndrome da impostora, ou talvez também as outras, quando estão na sua manifestação externa e tentando controlar aí os seus medos, elas falam de que elas se sentem muito bem por estar desbravando caminhos e abrindo espaços para outras mulheres que virão atrás dela. Muitas vezes, a gente encontra exatamente essa situação da imagem no espelho. Uma mulher que por fora é forte e poderosa, mas que dentro de si está acuada, com medo, cheia de dúvidas. Bom, como é que a gente pode superar essa síndrome? Como é que a gente, como sociedade, consegue transformar esse cenário e ajudar as mulheres a despenderem menos tempo e energia, tentando se convencer de que elas merecem aquele reconhecimento que eventualmente elas já recebem de fora ou eventualmente que elas têm que provar merecer para aquelas pessoas que ainda duvidam que ela poderia estar naquele lugar. Então, 47% das mulheres nos dizem que uma liderança inclusiva, que uma liderança humana, solidária, é um fator número 1 para reduzir a síndrome da impostora no trabalho. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com as nossas lideranças para abrir esse caminho e para proteger os nossos talentos mulheres para que elas possam mostrar o seu máximo potencial. 28% dizem que se sentir valorizada, se sentir recompensada de forma justa, trabalhar num ambiente positivo, são os fatores que vão fazer com que ela se sinta merecedora e se aproprie desse sucesso. 25% dizem que estar numa equipe colaborativa, não ser desafiada por seus subordinados, como a gente ouviu agora há pouco, ajuda e muito a criar um sentimento de pertencimento, um sentimento de autenticidade naquele local. A promoção do trabalho em equipe, de uma cultura inclusiva que abraça as necessidades de cada um, é o próximo tópico mencionado por elas como fatores que podem ajudar essa síndrome a ser suavizada ou a não se manifestar. 72% das mulheres também nos confirmam que elas usam mentoria quando elas sentem dúvidas sobre suas dificuldades, ou suas habilidades, ou sua capacidade de assumir um novo papel. Então, de novo, a gente tem aqui o reforço que a gente vem vendo em todas as pesquisas da KPMG sobre gênero desde 2014, do valor e da importância da mentoria na carreira da mulher. Nós sabemos que as mulheres frequentemente não são esperadas ou não ocupam o espaço da conversa com outras mulheres para falar sobre as suas carreiras, para falar sobre as suas realizações, para falar sobre os seus sonhos profissionais. E elas também não fazem isso quando elas conversam com os homens. Então, é urgente que as mulheres possam conversar com homens e mulheres sobre a sua carreira, sobre o seu desenvolvimento, sobre as suas dúvidas, até para receber esse reforço e poder se sentir mais empoderada para seguir.
Um outro tema que aparece aqui e é recorrente de todas as nossas pesquisas sobre empoderamento de gênero é a questão do networking. Eu, no começo dessa apresentação, postei o QR Code do meu LinkedIn, então, se vocês tiverem interesse, é bastante importante que a gente se conecte, não só comigo, mas entre vocês e com as pessoas que vocês conheçam. Ter uma boa rede de contatos é fundamental para ter êxito na carreira e também vai ajudar, à medida em que você suba e dê os passos onde você vai ficando mais solitária, a identificar outras mulheres que estejam no mesmo nível de carreira e que possam fazer trocas com você. E aí, talvez, convivendo com essas outras mulheres, te ajuda o processo de validação. Você se sente mais pertencente, você começa a achar mais normal ocupar o lugar que você ocupa. Para mudar essas percepções, a gente precisa revisitar alguns lugares lá da nossa criação. Então, muitas mulheres contam para a gente que elas foram criadas em famílias onde o papel de gênero era claramente definido, coisa de menino, coisa de menina, horário de menino, profissão de mulher, profissão de homem, conversa para ter com a mãe, conversa para ter com o pai. Um exemplo bem simples é a quantidade de casas onde, por exemplo, lava-louça só é solicitado às filhas. Ajuda nas tarefas domésticas só é direcionada às mulheres. E isso perpetua uma situação de desigualdade que hoje, segundo o último relatório da OIT, leva as mulheres a alocarem, em média, 4 horas e meia do seu dia nos trabalhos de cuidado não remunerado, enquanto os homens alocam apenas 1 hora e meia. São 3 horas por dia que uma mulher tem de carga de trabalho não remunerado de cuidado que os homens têm para trabalhar em networking, mentoria, desenvolvimento, e aí depois a gente oferece a mesma oportunidade e espera o mesmo resultado. Então, as mulheres de sucesso, quando adultas, tiveram que redefinir esses papéis, tiveram que repensar como é que o sucesso que elas alcançaram e como é que essas divisões e esses momentos deveriam acontecer nas suas famílias. E isso é fruto de muito trabalho duro. Então, tem dedicação, tem diversidade, tem determinação. Meu conselho pessoal, pensa como é que as convenções tradicionais inferem que para você fazer parte, você precisa ter uma aparência, você precisa agir de uma determinada maneira, você precisa eventualmente ser masculinizada ou ter uma postura fria, diferente daqueles atributos mais frequentemente associados ao feminino. Essas normas culturais geraram estereótipos de como alguém se encaixa em determinada posição. E o resultado disso é que, às vezes, fica em segundo plano o trabalho que você faz, as suas principais características, as suas principais habilidades, para que você tente se encaixar num estereótipo. Então, muitas mulheres continuam avançando, trabalhando duro para quebrar esse padrão e montar as mentalidades para negar as suposições desatualizadas. Aí, a gente vai ter uma dualidade entre se encaixar ou mudar o padrão. Se encaixar é seguir o padrão, é se comportar como todo mundo. Aqui, se vocês tiverem pensar um pouco mais sobre o que eu estou falando, eu recomendo aquela animação lindinha, curtinha, chamada Pearl, P-U-R-L, onde você vê um novelo de lã rosinha, uma mulher entrando no mercado de trabalho e como ela vai, aos poucos, tentando assimilar o comportamento do grupo para se sentir pertencente. É quando você abre mão de ser quem você é, dos seus atributos, da sua maneira de se comportar, para seguir o padrão. Então, você avalia como é o ambiente e você se adapta. Mas para querer mudar o padrão, a gente não vai se encaixar. A gente vai ser verdadeiro com a gente mesmo, a gente vai ser autêntico e a gente vai usar as nossas características para fazer a diferença. Claro, respeitando a diferença. Ninguém está otorgando aqui o direito de ser autêntico se você desrespeita o próximo. Mas pedir respeito para quem você é, respeitando quem é o outro, é a melhor maneira de buscar quebrar esse padrão. E aqui eu queria abrir um espaço também para a gente falar sobre as competências de liderança mais valorizadas no mercado. Hoje, as competências que são vistas para o futuro, de coordenação, de consenso, de cuidado, de inspiração, de colaboração, elas são todas atributos do feminino. Enquanto que as atribuições de liderança que eram associadas ao masculino, comando, controle, coragem, não a coragem
para transformar, mas a coragem da luta, né? A provocação, a agressividade, todos esses atributos estão sendo colocados em segundo plano numa economia que busca ser mais justa, mais igualitária, mais humana. Então, à medida em que a gente abre mão do feminino para tentar exercer um modelo masculino, a gente está deixando de lado os atributos e as características que mais podem nos ajudar na carreira. Então, mantendo o respeito às diferenças, hoje é muito mais valor ser autêntico consigo mesmo, ser quem você é e mostrar a sua diferença através da sua performance. Bom, eu trouxe para vocês um relato de uma mulher. Entrar numa faculdade de elite, quando o seu orientador vocacional no colégio falou que você não era bom o bastante, quando a sociedade olha para as crianças negras de comunidades rurais como não pertencentes, você entra naquela escola carregando um estigma. As crianças mais jovens chamam isso de síndrome do impostor. Elas sentem que elas não cabem ali, que elas não pertencem. Eu tive que trabalhar muito duro para superar a pergunta que eu ainda faço a mim mesma. Será que eu sou boa o bastante? E eu queria mostrar para vocês quem é a mulher que publicou essa frase. Nada menos que a nossa Michelle Obama. E aqui, já com os cabelos naturais, após a transição, sem tentar se adequar, talvez, aí a um padrão que ela havia antes. Então, vamos pensar aqui quanto que a gente está ajudando e o quanto que a gente precisa olhar para as minorias à medida em que elas alcançam lugares não esperados e apoiar essas minorias para que elas possam exercer o seu máximo potencial, para que elas possam se sentir parte, como é que a gente educa os nossos filhos para receberem o diferente, para conviverem num mundo que seja muito melhor que esse que a gente vive hoje. Para a gente ir encerrando e começar esse debate que vai ser incrível, eu trouxe 4 frases de executivas da pesquisa. Quanto mais experiente eu me torno, mais eu me preocupo que o preconceito apareça e seja caracterizado como falta de capacidade minha. Existem muitos preconceitos culturais profundamente enraizados, sustentados pelos homens e pelas mulheres, que são difíceis de mudar. Então, quanto mais eu ganho experiência e projeção na minha carreira, mais eu tenho medo de que as pessoas me tratem com preconceito por ser mulher. Há momentos em que somos desafiadas. Do contrário, não chegaremos nos níveis mais altos da carreira. É desconfortável? Com certeza. Você se sente insegura e até inadequada? Pode apostar. Mas esse precisa ser o seu combustível para crescer. Diante da dúvida, diante do medo, não desista. Coragem, cabeça erguida, foca nas suas habilidades e vamos em frente. Uma outra mulher nos fala dos estereótipos de família. Nunca me passou pela cabeça que eu seria a principal provedora do sustento da minha família e que o meu marido se tornaria um pai incrível, absorvendo funções que geralmente são feitas pela mãe. Também nunca imaginei que eu iria me destacar profissionalmente e atingir a posição que eu alcancei e que ocupo hoje. Quanto mais mulheres, especialmente afro-americanas, ascendem nas organizações, mais as pessoas questionam como conseguiram esse papel. Acho que isso fala mais sobre as inseguranças das pessoas que perguntam do que das mulheres que terminam sentindo que não pertencem. Esse era o relato que eu queria trazer para vocês sobre a nossa pesquisa. A pesquisa completa e o resumo dela já foi divulgado, então está à disposição. E como esse assunto afeta demais a vida das mulheres, é bem importante que a gente faça um debate, que a gente coloque isso na prática, que a gente comente como isso nos afeta. Então, em nome do NOW, eu convido a co-líder do NOW, Estela Zanata, para iniciar o nosso painel e as nossas conversas sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Estela. Oi, Patrícia, bom dia. Estão me escutando? Então tá bom. Bom dia a todos que estão na audiência, a todas. Temos muitas pessoas. Esse evento realmente foi um sucesso de público e de crítica. Então agradeço o tempo de vocês aqui hoje. Espero que todos estejam seguros em casa, né? Fazendo reflexões. E reflexões sobre a carreira também é muito importante nesse momento, né? Então, queria me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Estela Zanata, eu sou sócia de impostos da KPMG e sou co-líder do NOW.
nosso pilar de gênero dentro do Comitê de Inclusão e Diversidade, que a Patrícia é líder, e eu sou co-líder com ela do NOW, junto com a Janine Goulart. Então, para começar hoje, eu queria apresentar minha sócia, também de impostos, mas co-líder do NOW também comigo, a Janine Goulart. Então, ela é sócia de mobilidade global de pessoas, ela também é diretora de inovação e transformação da ABRH. E também, como eu falei no começo, minha co-líder. Seja bem-vinda, Janine. Bom dia, Estela. Bom dia, Paty. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Esse primeiro evento aqui que eu estou com vocês como parte aí como co-líder do NOW. Muito obrigada, viu? Bom, Estela, a gente conversou muito, né, sobre esse estudo, né, muito, a gente achou muitos dados extremamente interessantes, mas eu queria pedir para você compartilhar com a gente aqui o que mais te chamou a atenção nesse estudo. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Esse estudo ele está disponível, igual a Patrícia comentou, no site da KPMG, depois desse evento. Ele vai estar disponível, vocês podem baixar ele completo, ele é muito interessante, os dados que a Patrícia trouxe, nós puxamos de lá. Só o que me chamou a atenção, assim, o que me tocou, é uma sessão que tem vários depoimentos, e é chamada assim, Conselhos para o meu eu mais jovem. Mulheres executivas na superação da síndrome da impostora. Isso me fez pensar, assim, porque eu vou dar um exemplo, alguns exemplos, né, de mulheres, né? Você é mais forte do que pensa que é. Você merece tudo que conquistou. Você traz coisas únicas que são necessárias e valiosas. Seja humilde, mais mente aberta, ria mais. Então, isso me tocou, porque se eu tivesse de verdade lá a possibilidade, né, de voltar no tempo e falar com a Estela lá de 20 anos e de 20 anos atrás também, né, isso as coisas são cumulativas aí, que eu trabalhava muito, eu queria trabalhar mais que todos, eu queria trabalhar mais que os homens, eu queria, igual a Patrícia falou também, aconteceu muito comigo isso, acho que a gente está vivendo agora uma transição, né, mas há 20 anos atrás, a gente queria se encaixar, então o nosso público e o nosso mercado era, por vezes, né, tinham mais homens na mesa, né, então a gente queria se encaixar, eu já tenho a voz grossa, veja, mas eu queria falar mais grossa, com a voz mais grossa ainda, eu queria ser, assim, mais e mais. Então, se eu pudesse falar para a Estela mais jovem, gostaria que ela soubesse que ela sempre foi suficiente. Isso que eu gostaria de explicar para ela, que sempre foi suficiente, que nunca precisa, a gente não precisa ter essa ânsia, esse negócio que nos pega, assim, querendo sempre mais. E uma outra coisa também que é bacana, que isso que eu aprendi com a Patrícia, minha companheira e mais do que líder, co-líder, é sobre a ambição comunicada, que é muito importante. A gente precisa comunicar a nossa ambição, a gente precisa saber falar, pedir, conversar, refletir. Isso fez muita diferença também na minha carreira. É isso. Agora, Janine, eu queria devolver uma pergunta para você, né? Já que a gente começou esse bate-bola aí com a Patrícia, tanta coisa que a gente tem para conversar, e também apresentar a Ana, né? Você vai apresentar a Ana, mas primeiro eu queria escutar de você. A gente tem conversado tanto mesmo, né, sobre os impactos da Covid no ambiente de trabalho, da pandemia, né, nesse último ano. Como você entende que os impactos da Covid têm relação com a síndrome da impostora que a gente está conversando aqui hoje? Tem muita relação, né, Estela? Às vezes a gente pensa assim, mas não dá para falar que vai ter algum impacto ou não, né? Mas vai sim. Por conta da pandemia, por conta da aceleração digital, né, que está acontecendo, todo mundo está tendo que se adaptar a uma nova forma de viver, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de cuidar dos filhos, né? Então, toda vez que a gente está falando de um momento de transição, as pessoas, às vezes, elas acabam ficando mais vulneráveis e aí elas abrem mais espaço para a síndrome da impostora. A gente até tem um índice muito interessante no estudo, né, que apareceu que 57% das mulheres elas acabam passando pela síndrome da impostora quando elas assumem uma nova liderança. Então, muitas vezes, nesse momento de transição, né, quando você, e até agora, quando a gente está falando de pandemia, né, a gente está aí nesse momento, infelizmente, está durando muito mais do que a gente imaginava, mas é um momento de transição. Com isso, a gente fica mais vulnerável e acaba tendo esse sentimento aí de fraude, de insegurança, de vulnerabilidade.
Bom, e aí para chamar aqui para a nossa conversa, né, a gente tem uma ilustre convidada, né, Estela e Paty, que é a Ana Fontes. Eu vou Uhum. até pedir licença aqui para todo mundo para ler um pouquinho do currículo dela, que é assim impressionante, né? A Ana, ela é empreendedora social, fundadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, e do Instituto RME, pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino, eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das top voices do LinkedIn, conselheira do Instituto Avon e professora do programa Empreendedorismo em Ação do INSPER. Ana, a gente está muito contente de estar com você aqui. Muito obrigada. A gente sabe que você tem uma agenda aí bem complicada. Nossa, muita gratidão de você abrir o espaço aí na sua agenda para estar aqui com a gente. E aí a gente queria pedir, antes da gente começar a falar um pouco da síndrome da impostora, do estudo, a gente queria pedir para você compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, com todos as participantes que estão aqui conosco. Por favor. Nossa, Janine, muito obrigada. Um prazer estar com você aqui, com a Estela e com a Paty. Paty, eu estou com uma camiseta que é sua homenagem, eu vou te mostrar aqui, é tudo que você apresentou na pesquisa. Olha o que está escrito aqui na camiseta. Coragem. É disso que a gente precisa todos os dias, de coragem, como você colocou aí nos últimos depoimentos da apresentação da Síndrome da Impostora. Bom, Janine, Estela, Paty, todo mundo que está ouvindo, eu fico muito honrada e ainda tenho síndrome da impostora quando eu ouço alguém lendo a minha biografia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Bom, eu sou de uma família muito simples, não vou contar a minha história de família, mas para dizer que eu vim de uma origem muito humilde, eu nasci no sertão de Alagoas, de uma família de 10 filhos, que fugiu da seca e da fome em 1970 para tentar uma oportunidade, tentar uma condição de vida melhor aqui em São Paulo. Meus pais escolheram a cidade de Diadema, e a gente brinca muito que eles tiraram a gente da frigideira e jogaram no fogo, porque Diadema, na época, era uma das cidades mais violentas do Brasil, né? E foi, durante 20 anos, uma das cidades mais violentas. Minha família toda continua morando em Diadema, eu moro a 10, 15 minutinhos de lá, aqui na zona sul de São Paulo. Não tenho nenhuma vergonha de falar nem da minha origem, nem de onde eu vim, nem dos perrengues que passei, nem de todas as dificuldades. E não quero, com isso, romantizar histórias de desigualdades, mas simplesmente para pontuar essa jornada que eu tive durante todo esse processo. Bom, eu consegui estudar aos trancos e barrancos, né? Era muito difícil para quem, na época, não tinha programa de apoio, não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha nada dessas ações afirmativas que são absolutamente fundamentais para que pessoas que não tiveram oportunidade, como eu, conseguissem estudar. Então, teve que ser assim, na marra mesmo, aos trancos e barrancos. Eu fiz minha primeira faculdade, eu trabalho formalmente registrado em carteira desde os 14 anos de idade e não registrado desde os 11 anos. Então, mais uma vez, não é romantizar a história de desigualdade, mas contar a realidade. Eu, mesmo com todos esses perrengues, eu acabei concluindo a primeira faculdade, fiz um estágio numa grande corporação, trabalhei na indústria automotiva, foi o meu primeiro estágio, não o primeiro emprego. Eu fiquei super impressionada, era na época assim um sonho de uma noite de verão, vamos dizer assim, porque eu tinha muita vontade de trabalhar numa grande empresa e entrei nesse universo dessa grande corporação, onde eu permaneci por 18 anos, ocupando várias funções, construí uma carreira executiva, mesmo com todas as barreiras, né? E o que eu falo em relação a barreiras, que é muito importante a gente pontuar, como a Patrícia colocou em uma parte da pesquisa aí falando sobre as mulheres negras, porque a gente tem que entender as diferenças sobre os mais diversos aspectos, o que a gente chama de interseccionalidade, né? Mesmo sobre síndrome da impostora e todas as questões. Eu sou uma mulher de origem negra, nordestina, a gente sabe o quanto o nosso país é xenófobo. Eu sou uma mulher de família muito pobre e que cresci e fui criada na periferia de uma cidade extremamente violenta, como eu comentei com vocês. Então, esse kit não era muito aceito, eu chamo de kit, né? Não era muito aceito no ambiente corporativo. Então, eu tive que superar muitas barreiras, muitos desafios e construir
uma jornada para poder me posicionar. O que eu mais ouvia durante esse processo todo era: você não fez uma faculdade de primeira linha, você não estudou num colégio que é considerado um colégio bom. Eu ouvi isso inúmeras vezes durante a minha jornada. E você não fala inglês. Era o que eu mais ouvia, o tempo inteiro. E aí eu fui tentando, no meu foco de resolver os problemas, né? Porque a gente olhava, via a situação e como tudo foi muito difícil, eu olhava para aquilo e falava: eu tenho que resolver essa questão. Eu não conseguia resolver o problema do colégio porque eu não podia voltar a estudar e fazer o curso de novo. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? No colégio e tudo. Mas da faculdade eu juntei dinheiro um período e acabei fazendo uma pós-graduação numa faculdade que tinha mais nome na época, né? Eu fiz uma pós na ESPM em marketing, a minha formação é marketing. Então eu falei: vou ticar esse item aqui que tanto ficam me criticando porque eu não fiz uma faculdade de primeira linha. O segundo item, que era a questão do inglês, que também pegava muito, eu estudei em escola pública, e inglês em escola pública você só aprende o verbo to be, você não aprende absolutamente nada, né, durante a sua jornada. E o que eu fiz foi assim: eu preciso aprender inglês, mergulhei durante 4 anos numa escola muito simples aqui de São Paulo, era o que eu podia pagar, estudei, mas o inglês não andava. E aí eu acabei fazendo assim, também juntando dinheiro, e fui estudar fora com o apoio de muita gente, fazendo assim, passando altos perrengues lá fora também, mas estudei durante 3 meses para poder dar uma avançada no inglês e tirar esse tiquezinho da frente. Então, eu tirei os dois mais importantes, que era a faculdade, ter um nome e ter um inglês. Só que a minha carreira não andava, não evoluía, né? E aí eu ficava tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu percebi muito claramente que, na verdade, tinha um outro elemento que eu não estava entendendo na época, que era o fato de eu ser mulher. Então, esses dois itens eu tiquei, mas isso ficou muito claro durante um processo que eu fui concorrer a uma vaga, que era uma vaga para uma posição melhor do que a que eu estava. Eu passei em todo o processo e na entrevista final com o diretor, ele falou: olha, seu currículo é perfeito, sua performance aqui na empresa é perfeito, uma pena que você é mulher. E quando eu falo isso hoje, as pessoas ficam espantadas. Mas na época ninguém falava sobre isso, né? Não era uma coisa. Na minha inocência, eu fui tentar argumentar com ele e falar: mas por que você precisa que seja um homem, né? O que você quer que precisa ser um homem? E ele falou: olha, eu quero que a pessoa bata na mesa, fale grosso e seja forte para poder fazer a equipe cumprir os objetivos. E eu argumentei que eu podia cumprir os objetivos sem ser essa pessoa, esse perfil que ele queria. Não deu certo, eu não fui aprovada para essa vaga, mas tempos depois eu consegui a vaga que eu queria pelo processo. O que eu quero dizer com isso? Assim, que às vezes não são coisas muito claras que a gente tem na frente, né? Então eu tinha essa questão da faculdade, do inglês e da formação, mas eu não entendia na época claramente o que era ser mulher, né? Então eu, durante 5 anos nessa jornada, eu fui a única mulher executiva nesse ambiente corporativo. Na vice-presidência de vendas e marketing, onde eu trabalhava, tinham 60 executivos e eu era a única mulher. Então, os meus exemplos, a gente pode falar sobre isso na nossa conversa, os meus exemplos eram todos masculinos. Passados 18 anos nessa organização, eu resolvi pedir demissão. Eu sou mãe de 2 filhas. Em dezembro de 2007, eu pedi para sair. Todo mundo achava que eu estava maluca, que eu estava fazendo uma coisa assim muito arriscada, mas eu realmente não sabia qual era o caminho, não sabia o que ia acontecer. Isso tem 13 anos. E aí eu resolvi dar o meu salto de fé para o ambiente empreendedor. Construí meu primeiro negócio no final de 2008 para 2009. Tive uma plataforma de tecnologia, de recomendações positivas na internet. Cometi todos os erros possíveis e imagináveis nesse primeiro negócio, porque realmente empreender tem muita diferença em relação ao ambiente corporativo, tem muita relação com risco, o que você pode fazer. E durante essa jornada para esse primeiro negócio, eu vi que, como eu, várias mulheres também estavam empreendendo, só que as pessoas não identificavam, não sabiam que essas mulheres estavam empreendendo. Eu fui selecionada para um curso, um programa que se chama 10 mil mulheres, da GV na época, era um programa gratuito para mulheres que não tinham dinheiro, mas que queriam fazer um curso de gestão na GV. Era um programa de 3 meses. Eu fui selecionada, fiquei super feliz, o processo foi super demorado, foi muito intenso a seleção, e no primeiro dia de aula eles abriram a turma falando: olha, vocês são as 35 privilegiadas
que foram selecionadas entre mais de 1.000 inscrições que nós recebemos. E aquilo, ao invés de me deixar muito feliz, me deixou muito incomodada, porque eu fiquei pensando nas 900 e tantas mulheres que não tinham, né, sido aprovadas. E fiquei perguntando para a GV, virei amiga de todo mundo, depois virei professora, conselheira do programa e tudo mais, porque eu perguntava para eles o que ia acontecer com as outras mulheres. E eles me diziam, Ana, a gente só tem recurso para as 35. E aí eu tive ideia, na segunda semana do curso, de começar a escrever o que eu aprendia no curso num blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora, que foi o nome que eu dei. Pedi ajuda para outras colegas de classe e comecei a escrever o que eu aprendia, mas na minha linguagem, né? Que era uma linguagem muito simples, muito do dia a dia, e o que eu sentia na pele. Para minha surpresa, 12 meses depois, eu tinha 100.000 pessoas acompanhando esse blog. E era uma coisa que eu fazia paralelo aos outros 2 negócios que eu tinha, que era o espaço de coworking e o Elogia Aqui, que era a plataforma de recomendações positivas. E aí, quando eu me percebi, eu vi que eu fazia isso à noite de final de semana, eu vi que isso me dava muito mais prazer, que eu fazia com muita vontade, com muito carinho, e aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que pensar em como transformar isso num negócio social. Era uma coisa que crescia exponencialmente, eu não fazia propaganda, não divulgava para ninguém, era tudo boca a boca, tudo orgânico. De lá para cá, se passaram 11 anos, né? Esse ano a gente fez 11 anos na rede. Os outros 2 negócios, um eu vendi, o Elogia Aqui eu vendi em 2011, o espaço de coworking eu fechei em 2014 e me concentrei na Rede Mulher Empreendedora. Hoje nós somos 1 milhão de mulheres no Brasil inteiro. Nós temos, além da rede, o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que trabalha mulheres em vulnerabilidade social. A gente trabalha as mulheres que normalmente não têm acesso. Então, nós temos programas para mulheres negras, mulheres maduras, mulheres indígenas, egressas do sistema prisional, mulheres trans, os mais diversos aspectos de mulheres nós trabalhamos dentro do Instituto. E na rede nós trabalhamos todas as mulheres, né? Desde aquela que faz bolo no pote, até a mulher que tem um faturamento de 5, 10 milhões de reais por ano, que tem também demandas que precisam de apoio. Nós ajudamos essas mulheres com programas de aceleração, mentoria, treinamento, capacitação, e nós não cobramos nada. Todos os nossos programas na rede, sejam na rede ou no Instituto, são gratuitos, e o nosso modelo de negócios é o apoio de grandes corporações que financiam a rede. Nós temos hoje, o Google é um dos nossos principais financiadores, a Fundação do Google Internacional é um dos nossos principais financiadores e nos ajuda a ajudar cada vez mais mulheres a conseguirem um propósito que a gente trabalha na rede, que é conquistar a independência econômico-financeira. Para qualquer pessoa, ter independência financeira é fundamental, mas para as mulheres tem um elemento adicional, porque consegue ajudar com que elas saiam de círculos de violência. Mulher que é dona do seu dinheiro, é dona da sua vida e das suas decisões. Isso é fundamental. E esse é um elemento também que eu quero colocar na fala da Patrícia, que a independência financeira também tem uma contribuição importante para a questão da síndrome da impostora. Quando você é dona do seu dinheiro, claro que não é o único elemento, mas quando você é dona do seu dinheiro, você é dona das suas próprias decisões. Então, finalizando, porque eram só 10 minutinhos, essa é uma jornada que eu continuo até hoje. Hoje a rede, além de 1 milhão de mulheres, eu tenho 30 colaboradores diretos, são 700 voluntárias e especialistas no Brasil inteiro que trabalham junto com a gente. A gente recebeu todos os prêmios possíveis e imagináveis de uma organização que está fazendo um trabalho social, de impacto social. Então, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, meu time está muito feliz com tudo que a gente construiu até aqui, mas a luta é diária, a batalha é diária para conseguir ajudar essas mulheres a conquistarem o espaço delas todos os dias. Então, é isso que a gente faz e é isso que a gente vai continuar fazendo, Janine e Estela. Nossa, olha, Ana, vou até dar uma respirada aqui, calma aí. Como é que falam os jovens? Hashtag impactado? Impactada? É isso, eles falam isso, minhas filhas. Eu tenho 2 adolescentes, essa é a hashtag. Nós temos hoje aqui com a gente no evento, e vai ficar gravado depois, mas nós convidamos, além do nosso público interno, vários clientes, convidados, enfim. Então, nós temos 500 pessoas agora escutando o que você nos falou, a maioria mulheres, né? E o mais interessante dos nossos eventos do NOA, assim, dos nossos eventos do nosso grupo de mulher, é que como nós nos relacionamos, né? Como nós nos conectamos com as histórias, né? Escutando você falar a sua,
Eu também. Assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos porque eu queria minha independência financeira. Eu não sei que independência financeira uma criança de 14 anos precisa, mas eu queria. A primeira coisa que eu queria era independência financeira. E depois, quando eu entrei na KPMG também, eu não fiz uma escola boa, nada disso, faculdade boa, não fiz, não foi a minha história também. Então, quando eu entrei na KPMG, eu soube assim, eu tinha que fazer duas coisas. Uma é saber vender alguma coisa para alguém, e a segunda era falar inglês, que eu também não sabia nada. Mas, diferente de você, a KPMG pagava na época o inglês, então eu fiz todo o inglês que eu falo hoje, que, assim, não vou falar que é pouco, porque senão seria a síndrome da impostora, né? Mas que é muito bom. Eu agradeço a KPMG, assim, porque isso fez muita diferença na minha carreira. E, E Ana, faz mesmo, Estela. Inglês faz uma faz, diferença fundamental. mas essa visão que a gente tinha que você comentou, assim, poxa, que a Patrícia também falou isso no discurso dela, do homem, né, de a gente querer se masculinizar, essa realidade que a gente passou, né, no começo da carreira, acho que isso tem mudado, né, eu vejo, assim, que as mulheres hoje, que tem muitas na audiência e elas são jovens, elas chegam, assim, meio questionando a gente, mas será que a gente precisa falar disso ainda, né? Será que existe ainda essa questão do machismo, feminismo? Isso ainda é um assunto? Por isso que a gente faz vários eventos do NOU, por isso que a gente fala sempre, é sim um assunto, a gente precisa falar, porque, igual você falou, poxa, essa questão foi descobrir que o problema era ser mulher depois, né? Então, acho que se observar e também trazer isso para o consciente, né? Poxa, será que eu tenho alguma dificuldade adicional ou não, né? A gente precisa saber refletir sobre isso, né? Sem Agora dúvida. eu até inverti a ordem da pergunta aqui, porque você falou no começo, mas falar depois eu vou contar, mas é verdade, né, Ana? Porque você, além de ter essa carreira de sucesso executiva, tem uma carreira de sucesso de empreendedora, né? A RME, hoje eu tive o prazer de participar do 9º fórum, né, que vocês fizeram em novembro. Eu tive assim uma palhinha do que é o universo da RME hoje, né? O 9º fórum teve mais de 10 mil inscritas, para vocês terem uma ideia, assim, né? Da atração do assunto, né? Da atração que esse assunto tem, né? E você foi eleita uma das pessoas, igual a Janine te apresentou, mais influentes do Brasil pela Forbes em 2019, né? Você tem um discurso assim, nossa, você fala, as pessoas querem te escutar, eu quero ficar aqui te escutando o dia inteiro. Eu queria saber de você, depois disso tudo hoje ainda tem a síndrome ainda aí? Você falou no começo que você ia me contar, me conta então, agora é o momento. Nossa, tem muita. Não, a gente, assim, é uma superação diária. Eu não acho que a síndrome da impostora é uma coisa que a gente consegue, assim, tirei, a partir de hoje eu não sou. Eu tenho inúmeras, assim, inúmeras situações em que eu ainda tenho que trazer para a consciência e falar, peraí. É muito comum a gente ouvir elogio, mulheres têm dificuldades para ouvir Bem, elogio. uhum. Normalmente, quando a gente recebe um elogio, a gente responde esse elogio com uma desculpa. Se alguém Sim, fala assim, sim, que vestido bonito, Estela, que você está vestindo hoje, a tua reação sim. natural, eu paguei baratinho, eu comprei em Isso, é tal isso lugar, mesmo. assim. Assim, a gente não sabe responder um elogio assim, que bacana, obrigada, eu também gosto muito desse vestido. Estou dando um Uhum. exemplo, né? Mas isso é uma coisa que é uma desconstrução que não dá para acontecer da noite para o dia. Teve um episódio muito surreal para mim, surreal em todos os sentidos, né? Em 2017, eu fui receber um prêmio da Rede Mulher Empreendedora em Washington, que a Fundação Goldman Sachs escolheu 3 das participantes do programa que tinham histórias importantes e premiou a gente num evento da Fortune, que era um evento mundial, que tinha as 450 mulheres mais poderosas do mundo. E eu fui participar de um painel com o presidente da Goldman Sachs, tinham mais 2, né, empreendedoras, uma da África do Sul, outra da Colômbia. Nós faríamos um painel e, além do painel, eu ia participar de uma outra ação e no painel a gente ia receber o cheque com o prêmio, porque a gente ganhou $20 mil, e mais o troféu. Nos bastidores, a gente ficou lá no backstage, como um evento normal, e no backstage estavam as mulheres que iam palestrar também. Como eu também era palestrante, eu estava no backstage. E aí eu olhei assim e tinha a Indra, que é presidente da PepsiCo, só uma das mulheres mais super sensacionais. Tinha a Ariana Huffington do meu lado, assim, fazendo maquiagem também. E a Daiane von Furstenberg ia dividir o Aham. microfone comigo. Estava escrito assim, Daiane von Furstenberg e Ana Fontes.
Eu tive Nossa, Ana. uma crise de síndrome da impostora, assim, tão absurda, porque eu olhei para tudo aquilo. Sabe quando você parece um filme? Você olha tudo Aham. à sua volta, e eu falei assim, gente, eles vão em algum momento descobrir que eu sou uma fraude. Como é que eu Olha só. posso estar aqui nesses bastidores com essas mulheres que Sim, são claro, referências claro. mundial? Uhum. Então, assim, não é um processo fácil, assim, que você resolve da noite para o dia. Eu internamente, sem ninguém saber, né, respirei muito fundo. Aí a moça que estava maquiando a Indra falou assim: "Você quer ser a próxima, né, a fazer a maquiagem?" Aí eu quase que falei: "Não, não precisa." Mas eu toda Não preciso. Nasci é, bonita. me botei de poderosa ali. Eu falei: "Não quero fazer a maquiagem, sim, dá para você arrumar aqui, não sei o quê." Então, é isso que eu falo, não é uma coisa que a gente desconstrói da noite para o dia. A gente tem que aprender a desconstruir esse processo. Não é uma coisa que a gente consegue, né, fazer de uma forma assim, olha, eu a partir de hoje vou desligar um botão. Nesse mesmo ano, esse foi um ano importante para mim, nesse mesmo ano eu fui na primeira reunião do G20, do W20, do grupo que eu sou líder aqui, delegada líder aqui no Brasil. O W20 é um grupo de engajamento que trata da causa das mulheres nas 20 economias mais ricas do planeta. E em 2017 eu fui convidada para participar como delegada do Brasil. Eu recebi o e-mail de convite, eu até postei isso no meu LinkedIn, quem quiser depois dar uma olhada lá. Eu recebi o e-mail de convite para eu participar e estava escrito no e-mail, assim, a Angela Merkel convida você a participar do W20, blá, blá, blá. Eu deletei o e-mail, o primeiro e-mail que eu recebi. Eu vi, é Eu muito falei, bom. imagina, a Angela Merkel me convidando, que coisa ridícula. Dei um del no e-mail. E Ai, meu deletei, Deus. e esqueci. 3 dias Que depois, para história. minha sorte e para minha alegria, a menina que estava fazendo o convite, que era responsável pelo evento lá na Alemanha, mandou o e-mail de novo. Olha, Ana Fontes, eu não sei se você recebeu a mensagem. Aí eu entendi que era de verdade mesmo. Ai, Ana. E fui para lá, para Berlim, na época, tudo, e foi onde eu tive aquele momento mais surreal ainda, mas aí eu me imbuí de muita coragem, porque a gente teve um jantar com 60 das participantes e o jantar com a Angela Merkel, com a Christine Lagarde e com todas essas mulheres foi quando eu me levantei e fui lá cumprimentá-las e tirei uma foto com elas, que essa foto é super icônica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que trabalhar constantemente. Estela, não é uma coisa que a gente constrói. Então, acho que é muito importante a gente falar isso para as mulheres. Ana, Ai, Ana, que nesse, história boa, muito boa essa história. nesse contexto lindo, eu queria te perguntar, você foi participante do Conselheira 101, uma iniciativa de um grupo de 9 mulheres que teve apoio da KPMG, da Oliver Press e do WCD, Women Corporate Directors, e que eu tenho a honra de ser uma das fundadoras, um programa para levar mulheres negras para os conselhos de administração. Eu queria que você trouxesse um pouco do depoimento, né? Quer dizer, do que foi esse convite, que não é da Angela Merkel, longe de mim, mas que é uma ação real, local, para transformar uma realidade. Patrícia, nossa, é muito assim, não é da Angela Merkel, mas eu vou te confessar que foi uma coisa que me tocou muito profundamente. Primeiro, porque eu estou, né, passando por um processo de identidade. Há 4 anos, como você mostrou o caso da Michelle Obama, eu sou de origem negra, tenho cabelo crespo, meus pais, meus avós, tem 2 irmãos meus que são bem negros, com a pele mais escura, tudo. E assim, isso é um processo. Você recuperar a sua identidade é um processo, porque a sociedade o tempo inteiro fala para você que você tem que ter cabelo liso, que você tem que ter pele clara, porque o sucesso é esse reflexo. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de me identificar, fiz um processo de transição, né, do cabelo, e não só do cabelo, porque o cabelo é uma parte da sua identidade, né, de você mostrar quem você é. E quando você me fez esse convite para o Conselheira 101, eu ainda estava vivendo aquele momento, eu sou negra ou eu não sou negra? Quem eu sou, né? Uhum, O que uhum. que isso me identifica? E foi muito importante para mim o seu convite, foi muito importante para reforçar
né? Toda essa identidade que eu tenho hoje, que para mim é muito clara. Eu sou uma mulher de origem negra, de pele clara, de cabelo crespo, com todas as dificuldades que a gente teve durante toda a infância. Então, quando você fez o convite, eu confesso que eu fiquei, assim, no primeiro momento, super impactada, depois aceitei com o maior carinho, o maior prazer, e foi mais forte ainda quando você, eu até me emociono, olhava a foto da turma, né, que a gente fazia toda terça-feira, as aulas, e você via aquele monte de mulheres negras, assim, e você olhar e falar assim, esse aqui é o meu espaço, esse aqui é o que eu pertenço. E isso não é uma questão de, você não quer estar no ambiente de pessoas brancas, não tem nada a ver, gente. É só você reforçar a sua identidade. E foi muito importante, e está sendo muito importante o Conselheira 101, não só por conta dessa questão de identidade, mas por tudo que a gente aprendeu no processo, né? O tanto que a gente, assim, pessoas que eu falava, meu Deus, né? Do IBGC, a Patrícia, um monte de o pessoal da Spencer Stuart, dando aquelas dicas absolutamente importantes, maravilhosas, ensinando coisas que a gente não aprenderia em outros ambientes. Então, para mim, foi importante pela identificação, é importante ainda, a gente está no grupo, a gente vai continuar sendo do grupo a vida inteira, a gente troca muita informação entre nós, a gente se ajuda, e desde então, desde participar do Conselheira 101, eu tenho recebido vários convites para participar de conselhos de organizações exatamente pelo Conselheira 101, porque as pessoas conheceram a iniciativa e falaram, Ana, eu tive inclusive que recusar alguns, olha que coisa chique, né? Não baixou a síndrome da impostora nesse momento, eu recusei, mas indiquei minhas colegas, claro, porque é assim que a gente faz, mulher segura na mão da outra mulher e apoia, e uma puxa a outra. Então, para mim, é um momento muito importante. Eu só tenho a agradecer não só a você, mas as fundadoras, todas as fundadoras do Conselheira 101, e acho que são iniciativas afirmativas como essa que a gente precisa fazer sempre para ajudar. Né? Identificação, né, é uma parte importante para você desconstruir a síndrome da impostora. Você estar em grupo, entender que você não está sozinha, que é aquela fotinho que você mostrou, né, da mulher com a capa de super-heroína, mas assim, internamente se sentindo muito frágil. Quando a gente olha para as outras, parece que dá assim, a gente até se arruma na cadeira, se ajeita, porque é gostoso você fazer parte. Então, acho que fazer parte de redes é muito fundamental, e para mim o Conselheira 101 é um dos mais bacanas. Exatamente, Ana. Eu conectei aqui pensando nessa coisa de que a gente vai ficando solitária, cada uma cumprindo aí os seus degraus, e a gente vai sendo a única naquele lugar, a única naquele espaço. Quando a gente reúne 20 mulheres negras poderosas, se levam juntas para se ajudar e construir esse caminho até os conselhos de administração, a força criada para essas 20, para todas as outras, é de uma energia ímpar. E aí o mundo muda, a gente vira a capa da revista Cláudia, a gente vai parar no Exame, no Estadão, porque o mundo percebe uma força organizada. Então, mulheres do mundo inteiro, organizem-se. Muito obrigada, pela gentileza de me deixar vir dar um pitaco aqui. Imagina, Paty. Imagina, Paty, você é sempre muito bem-vinda, viu? Olha só, Ana, é engraçado, viu? Eu já participei de alguns eventos, até a gente teve recentemente um evento da BRH que a gente participou juntas, e toda vez que eu ouço a sua história, eu tenho que confessar que eu me emociono, de verdade. E, aliás, eu quero até, quem não assistiu o TED Talk da Ana, assistam, é incrível, um dos melhores que eu já assisti. E eu ainda estava de cabelo liso ainda. Nossa, mas é muito bom mesmo, de verdade, parabéns. Bom, Ana, queria fazer uma pergunta para você. Eu até ia pedir para você contar um pouco algum momento da sua vida aí que você teve a síndrome da impostora, né? Até você compartilhou com a gente um pouco disso. A gente também tem falado muito com vários clientes nossos, na BRH também a gente tem muitas discussões em relação ao quanto é importante o papel do gestor quando a gente está falando da questão da síndrome da impostora, né? O quanto o gestor ele tem que atuar na equidade de gênero, no incentivo da liderança feminina, né? E isso, independente que seja no mundo corporativo, na parte do negócio próprio, no empreendedorismo. Contar um pouquinho para a gente o que você acha disso, quais ações que você considera que o gestor tem que adotar, por favor.
Acho super importante essa pergunta, a sua colocação, Estela, porque assim, durante a minha jornada como executiva e como empreendedora, eu tive vários momentos em que as pessoas não escutavam, principalmente em ambientes muito masculinos, ou que eu não conseguia colocar a minha posição, e foi muito importante, eu acho muito importante o papel do gestor, não só na mentoria, né, em ajudar, em orientar e fazer recomendações, mas também em apoiar nesses momentos. Porque, assim, se você não tem a sua voz ouvida e você está num ambiente em que as pessoas não conseguem ouvir o que você está falando, é muito importante você ter pessoas de apoio. Eu lembro de um episódio muito, assim, emblemático para mim. Eu falei, contei para vocês que eu fui executiva sozinha durante 5 anos na minha vice-presidência. Depois entrou uma outra mulher, né, um tempo depois. E, assim, ela tinha um posicionamento até de medo, porque eram muitos homens, então, assim, a linguagem era muito violenta, as discussões eram muito violentas. Naquela época, não sei se hoje, nas organizações, era muito valorizada essa questão da imposição, da postura agressiva, né? Que era uma coisa que as pessoas achavam que ser um bom líder era ser um líder agressivo. E muitas vezes ela estava lá apresentando, não conseguia colocar o raciocínio dela porque as pessoas interrompiam, não deixavam ela concluir, aquelas coisas todas que tem vários nomes em inglês para isso, mas eu não acho que é esse o objetivo. O que, que eu fazia, né? Eu não era nem a gestora direta dela, mas a gente era par. Eu olhava para ela, eu transmitia um olhar de apoio, não só na fala, mas um olhar de apoio. Eu fazia menção de que estava ouvindo o que ela estava falando, e quando ela era interrompida, eu pedia para os colegas, porque eu estava mais tempo, eu pedia para os colegas, de forma agressiva do jeito que eles pediam, e a gente pode falar sobre isso depois num outro momento, eu pedia para eles, olha, ela está falando, tenham respeito, sabe? Ouçam, né? Você, o fulano foi lá, falou, ninguém interrompeu, ninguém brigou, ninguém surtou. Agora a mulher está lá falando, vocês estão aí interrompendo o tempo inteiro. Então, isso eu estou falando eu como mulher, mas os homens têm que fazer isso, né? É uma questão de respeito, é uma questão de empatia. Não é com isso que você está falando, ah, estou sendo fofinho porque é mulher. Não é nada disso. A gente não parte do mesmo lugar, a gente não parte das mesmas condições, a gente não parte das mesmas oportunidades. Então, é importante que todos os gestores criem um ambiente aberto, de confiança, onde as mulheres possam falar sobre essas questões, onde elas possam tirar dúvidas, para que, sim, elas consigam se desenvolver na sua carreira do jeito que elas acharem que faz sentido. Acho isso muito importante. E um outro ponto que você tocou, acho que a Patrícia também comentou isso, uma das coisas que eu fiz e que para mim foi muito emblemáticas, quando eu pedi demissão dessa multinacional, eu pedi demissão no dia 17 de dezembro de 2007. As pessoas realmente achavam que eu tinha tido um surto, porque era época de festas, todo mundo falava assim, o meu vice-presidente falou, vai para casa, vai descansar, tire umas férias, depois você decide. Eu falava para ele, não, tenho muita clareza que eu quero sair, não tem nenhum problema, não estou com nenhum surto, eu quero sair da empresa. Mas uma das coisas que eu fiz, depois que eu assinei o meu processo de demissão, que eu assinei oficialmente dia 3 de janeiro de 2008, eu voltei para casa e eu peguei todos os 18 terninhos que eu tinha, de várias cores, porque eu me vestia só de terninho. E terninhos e aqueles sapatos mais convencionais, sabe? Eu peguei todos, eu ia botar fogo, mas eu achei que era muito dramático botar fogo. Eu coloquei numa mala e doei todos esses terninhos. E tem uma simbologia, não é só uma questão boba de terninho, não. Porque, na verdade, eu, para ser aceita, eu me transformei, transformava de uma outra pessoa. Para ser aceita naquele ambiente masculino, eu me virei uma pessoa igualzinha aos meninos. E isso tem um Sim, preço físico e emocional para a gente. sim. Então, quando Uhum. você não tem um ambiente acolhedor, em que você pode ser você mesma, isso vai te gerando uma série de questões de saúde emocional muito fortes e que tem consequências na síndrome da impostora, com certeza. Porque, na verdade, você tem que o tempo inteiro é como se você estivesse atuando, como se você não pudesse ser você de verdade. Inúmeras vezes, com situações terríveis, eu fui chorar no banheiro, porque chorar na Uhum. frente das outras pessoas era um sinal de fraqueza.
Qual bobagem isso? Assim, chorar faz parte da gente, homens e mulheres. Você pode ser emocional, homens e mulheres, não tem absolutamente problema nenhum. Então, acho que são essas coisas que o gestor tem que deixar claro, e o deixar claro, às vezes as pessoas acham que é escrever. Boa parte da cultura de uma empresa não está escrita, está nas ações que as pessoas fazem, está nas mensagens subliminares, está na forma, assim, que não está escrita, que é o que acontece no dia a dia. Então, para mim, o papel do gestor para transformar esse ambiente num ambiente acolhedor, né, para homens e mulheres, porque quando eu falo de síndrome da impostora, de qualquer condição, não estou falando só de mulheres. Isso melhora a vida também dos homens, né? A Patrícia mostrou no começo que os papéis, assim, a gente é colocado em vários papéis. E a síndrome do impostor, ou da impostora, não é uma característica exclusivamente feminina. Ela é mais fortemente, as mulheres são mais fortemente afetadas porque, associado a isso, a sociedade fica nos colocando em vários lugares, em vários papéis, né, em várias caixinhas. Então, acho que é muito importante a gente criar um ambiente acolhedor, um ambiente aberto, de confiança, de verdade, porque isso vai fazer com que as pessoas falem sobre as dúvidas que elas têm, sobre os medos, sobre os problemas, e isso vai criando mais ainda um ambiente de confiança. E isso vale para ambiente corporativo, ambiente escolar, para ambiente qualquer, sabe, do empreendedorismo, que é o ambiente onde eu vivo mais fortemente hoje, é esse ambiente de confiança para as pessoas se sentirem realmente parte e evoluírem no processo, né? Porque a autoconfiança, tem uma coisa engraçada que eu falo aqui, que não existe raio empoderador. Apesar de, em todas as redes sociais, todo mundo empodera todo mundo, eu falo, gente, não existe raio empoderador. Cada pessoa tem um tempo dela para conseguir recuperar a autoconfiança, para recuperar aquilo que a sociedade fica o tempo inteiro falando para ela que não pode. Nós, mulheres, somos criadas para sentar de perninha fechada, falar num tom de voz mais baixo e para servir as outras pessoas. E Perfeito. desconstruir esse modelo não é uma coisa que vem um raio, assim, um botão, a gente liga e desliga. Cada uma leva um tempo específico. Tem gente que fala assim, ah, não, vamos falar para as mulheres que elas têm que ter autoconfiança. É óbvio que elas sabem que tem que ter, mas é tanta coisa falando que elas não são boas, que isso vai minando a autoconfiança. Então, o nosso trabalho é mostrar os caminhos, né? Como gestores, como empreendedoras, como colegas, mostrar o caminho e acolher. E cada uma, no seu tempo, vai descobrir quais são os mecanismos e os gatilhos que fazem essa desconstrução acontecer. Eu tenho os meus, você tem os seus, a Estela o dela, a Patrícia o dela, cada uma tem o seu. Acho que isso que é importante, não empacotar, sabe, Estela? Sim. Nossa, Ana, perfeito. Até para dar um exemplo meu, Desculpa, tá pode falar. cortando? Eu falei Estela, mas era para falar Janine. Não tem problema, não tem problema. Não, não tem problema. Até para dar um exemplo meu, o que aconteceu comigo foi quando minha menina nasceu, quando minha filha nasceu. Quando ela nasceu, eu trabalhava demais, assim, não tinha muito horário, não tinha nada. Eu falei assim, nossa, eu me vi repetindo muito o que minha mãe fazia, né? E eu venho de uma cultura japonesa muito machista. Então, daí eu falei, nossa, eu preciso procurar ajuda, preciso procurar terapia, preciso me reinventar. E eu não veio um pouco com isso também, porque eu me obrigo também a sair da zona de conforto e ler sobre o assunto, estudar, refletir. Esses eventos que nós participamos, a rede de apoio é muito importante. Então, essa desconstrução que você falou, Ana, aconteceu comigo, e o meu gatilho foi a maternidade. Porque antes disso, eu queria trabalhar mais que os homens e usar todos os terninhos possíveis. Entende? Então, é um processo realmente, né? E para cada uma acontece em um momento e por um motivo, né? Isso que é legal, né? Isso que é interessante. Nós somos únicas, né? Sim. Vou até Sim. fazer um comentário aqui, que a hora que eu estava ouvindo a Ana falar dos terninhos, parece que eu também lembrei, assim, de um tempo lá atrás, também dos terninhos lá, que tinha as cores, sabe? Assim, é impressionante, assim, Mas, Ana, trouxe muito conforto te ouvir, sabe? Essa questão de que tem que dar tempo ao tempo, né? Que a gente não pode cobrar, assim, de uma forma... É importante a gente entender as pessoas e respeitar o tempo de cada um, né? Legal. Sim, sim. Ana, a gente tem um monte de perguntas aqui do público, né, Estela? Muitas. Assim, A gente não vai dar conta de responder todas, é muita coisa. rápido, né?
Vamos lá, Estela? Quer perguntar primeiro aí? Fica à vontade. Se não der tempo, eu Ana, responder aqui, pede para todo mundo mandar nas minhas redes sociais, lá no LinkedIn eu sou super ativa, respondo, eu sou Ana Fontes sim, BR em todas, depois vocês me Ana seguem Fontes lá, BR, tá bom, Ana em Fontes todas BR as para redes sociais. facilitar a vida de todo É mundo. isso, é. O meu é Estela Underline Zanata, mas é Estela Zanata também. Da Janine, isso é Janine Goulart, né? Janine Garcia, eu estou no Instagram e Garcia. no LinkedIn eu estou Janine Goulart. Aí, tá vendo, Janine? A gente tem que aprender com a Ana Fontes, Janine, entendeu? Eu tenho colocado lá no início já, né? Tô dominada. Ô, Ana, igual a Janine falou, tem muita pergunta, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre as empreendedoras na pandemia, que é obviamente Tá. uma coisa que mudou demais na sua vida e na sua atuação esse ano. E também uma coisa que elas estão querendo muito saber aqui é sobre as mulheres, a atuação entre as mulheres, julgamento entre nós. Como é isso? Vamos lá. Então, primeira questão em relação às empreendedoras na pandemia, de uma forma geral, a pandemia foi mais forte e afetou mais as mulheres. Foram elas que foram as mais desempregadas, né? Se você olhar a pesquisa da PNAD, as mulheres foram mais demitidas, especialmente as mães, o que é muito triste. Num outro aspecto, a falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, né? As mulheres que tiveram o privilégio de ficar em casa, também com criança em casa, com toda essa confusão que a gente está vivendo, e nós somos privilegiadas, porque as mulheres em vulnerabilidade nem esse privilégio têm, né? Estão com os filhos sem escola e tendo que trabalhar, né? E se arriscando, pegando o ônibus todos os dias. Então, esse é um fator bem forte da pandemia. O aumento da violência doméstica, que não é decorrente da pandemia, mas a pandemia criou um ambiente, infelizmente, mais apropriado para os agressores. Só em São Paulo cresceu 30%. E no ambiente empreendedor, por conta dos segmentos que as mulheres atuam, normalmente elas começam a empreender pelas áreas de moda, beleza, alimentação fora de casa e serviços, que são áreas de conforto da mulher. E exatamente esses segmentos foram os mais afetados pela pandemia. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado com essas mulheres, 90% tiveram um impacto fortíssimo no faturamento dos negócios. E a maioria dos empreendedores, 80%, não tem reserva financeira. Então, assim, não, eles têm reserva financeira no máximo para 30 dias de caixa. E a pandemia está durando um ano, então afetou muito fortemente. Elas tiveram muita dificuldade, mas tem um aspecto muito positivo, se a gente pode dizer um aspecto positivo. Nessa pesquisa que nós fizemos com 2.000 mulheres, a maioria delas disse que tomou ações muito fortes e objetivas em relação ao negócio, ou seja, melhorar a despesa, postergar a dívida, reorganizar as contas, né, reorganizar a estrutura, elas todas fizeram, mas diferente dos homens, elas buscaram capacitação. Os homens disseram que está tudo bem, eles não precisavam se capacitar, e elas não, falaram, eu preciso buscar mais informação, buscar mais conteúdo para manter o meu negócio na ativa. Elas também falaram mais de inovação, e inovação não naquele sentido de ciência da NASA, mas uma inovação mais simples, mais direta, mais objetiva ali do dia a dia, mesmo em pequenas coisas. E também entenderam muito claramente que a digitalização dos negócios é algo absolutamente fundamental para a sobrevivência. Então, nós temos trabalhado aqui na rede em vários programas para atender essas demandas dessas mulheres. A situação continua difícil, agora mais grave ainda, como disse a Patrícia no começo da nossa conversa, e a gente vem criando projetos e programas, depois vocês podem acompanhar, quem quiser entender, ajudar, ser voluntária, compartilhar, dá para fazer várias coisas. Você entra lá nos nossos perfis da Rede Mulher Empreendedora nas redes sociais e vocês conseguem ver todas as ações que nós estamos fazendo. Mas isso tem sido muito importante. No Brasil, metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Então, elas têm uma força muito importante. E 40% delas têm na única fonte de renda o negócio, para botar comida dentro de casa e pagar as contas do mês. Então, é muito importante, a gente tem falado muito as formas de ajudar, além de comprar das pequenas empreendedoras, isso é fundamental, comprem dos pequenos negócios, compra ovo de Páscoa de mulher, compra tudo dos pequenos negócios, é o que a gente tem falado, divulga, ajuda, compartilha, né, quando você conhece alguma empreendedora, e, se possível, para quem tem condições, façam doações. A gente tem um instituto, a gente recebe as doações e repassa para programas e para outras organizações que trabalham também junto a mulheres. Então, esse é o aspecto da pandemia, Estela, esse é um aspecto, assim, bem difícil e muito forte. A segunda pergunta, acho que eu me perdi um pouco, eu não lembro mais o segundo ponto. Imagina, era
de como as mulheres, né, nós, muitas vezes, nós sentimos essa competição entre nós, né? Se você percebe isso, como é. Eu percebo sim, Tela, assim, isso é uma discussão muito forte, muito profunda, porque na verdade é um viés inconsciente, né, essa questão da competição entre mulheres, que não foi criado pelas mulheres, né, que foi criado pelos homens, para que a gente e essa competição ela tem uma origem na competição pessoal, né, como se as mulheres tivessem que disputar os companheiros. Então começou no ambiente pessoal e ela foi transferida para os outros ambientes, né? Então o que eu falo muito fortemente é que, assim, isso é uma construção. E como é que a gente faz com essa construção? A gente desconstrói. Então, as mulheres sim são mais colaborativas, as mulheres sim são mais voluntárias, as mulheres sim apoiam mais umas às outras. A gente só precisa mostrar isso e deixar menos essa imagem de que a mulher é uma mulher que compete uma com a outra, para assim, deixar isso num segundo plano. Porque, de verdade, se a gente não trabalhar nós, entre nós, a gente acaba não conseguindo mudar essa realidade que a gente vive hoje. E eu acho que reforçar essa questão da competição é uma coisa muito ruim. Aqui a gente volta e meia recebe questões, mas fulana pegou a minha ideia, a minha marca, meu isso, meu aquilo. A nossa reação é sempre falar assim, vamos tentar conversar, botar na mesa e ver como que vocês podem colaborar ao invés de vocês competirem? Parece muito bonito eu falando assim, parece que é tudo muito simples. Não é simples, mas é do mesma forma que a síndrome da impostora, essa imagem da competição a gente tem que desconstruir diariamente. Você tem que sempre se perguntar, será que eu estou fazendo isso porque eu estou julgando, avaliando, ou porque eu estou pensando, ou porque eu estou querendo competir com aquela outra mulher, ou porque eu estou fazendo isso genuinamente porque eu acho que esse é o certo ou o negócio a fazer. Então, acho que quando a gente se pergunta sempre as coisas, é mais fácil da gente tomar a decisão mais certa. Então, acho que é essa a recomendação que eu faço para todas as mulheres, seja para a síndrome da impostora, seja para esse ambiente de competição. Se pergunta sempre. Gente, eu sou machista, eu sou preconceituosa, todos nós somos, temos preconceitos nossos, né? Isso é uma coisa que não dá para você falar assim, eu não sou preconceituosa, eu não sou machista, eu não tenho síndrome da impostora, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O primeiro passo para você mudar é você admitir, né, que você tem. E uma coisa que você falou, Estela, que eu acho que tem que reforçar 1 milhão de vezes, tem que estudar, gente. Assim, é fundamental a gente estudar. É fundamental para a gente falar com profundidade das coisas, a gente estudar, buscar informação, buscar referência, de preferência mais de uma referência, para que você possa construir você a sua imagem e a sua visão daquele assunto. Então, acho que é importante, vale para todo mundo, para homens e mulheres, para todas as situações. A gente tem que buscar estudar e se informar. A gente vive hoje no mundo da superficialidade. Então, quando você tem profundidade, acaba que você vai se destacando por conta disso. Então, é importante você se informar. Ana, com muita dor no coração, a gente vai ter que caminhar para o final. Voou o tempo. Muitos elogios aqui no chat. Como a Estela comentou, a gente tem mais de 500 participantes aqui. Foi muito bom te ouvir, as discussões também, as perguntas. Quero agradecer novamente pelo seu tempo. É um orgulho realizar esse evento aqui com você. Muito obrigada mesmo, viu? Nossa, estou muito feliz de participar, Janine, Estela, Patrícia, é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz que deu certo. Espero que tenha ajudado, né? Eu acho que é sempre o começo de uma conversa. Eu acho que essas conversas são muito boas. Vamos falar sobre isso em todos os ambientes, é importante. Diversidade não é só uma questão de justiça social. Eu tenho falado sobre isso o tempo inteiro. É uma questão de inovação, de economia. Tem vários elementos que são importantes para a gente conseguir mudar. Uma sociedade mais justa é uma sociedade mais diversa, gente. Esse é o ponto. Vamos em frente. Exatamente. Parabéns pelo seu papel, viu, Ana? Muito bom. Parabéns. Você exerce uma influência muito positiva em todas as mulheres, não tenho dúvidas, em toda a sociedade, com Obrigada, certeza. viu? Quero muito agradecer a toda a equipe que nos ajudou, né, Estela, a organizar esse evento. A gente tem um time aí gigante, o pessoal do marketing, o pessoal do Know. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Fico muito orgulhosa, é meu primeiro evento como parte do Know aqui, como co-líder. Estou muito feliz.
Poxa, o NOU tem mais de 10 anos, uma história linda aí, criado pela Vânia, Carla Belangeiro, Mariene Coutinho, Patrícia Molina, Estela Zanata, Luciane Magalhães. Estou muito, muito feliz mesmo de fazer parte desse grupo de mulheres gigantes aí, viu? É muito aprendizado. Muito obrigada a todos os participantes que estão aqui com a gente. E bom final de semana, ainda temos alguns dias aí, né, para todos. Obrigada. E nos sigam nas Obrigada, redes Ana. sociais, né, Janine? Isso aí, Ana. Isso aí, Ana Fontes, o mais fácil de Isso, todos. Ana Fontes BR, vai lá. Ana Obrigada, Fontes minha BR. Obrigada, adorei, Vamos Ana. continuar. Obrigada mesmo, viu? Beijo para Obrigada. vocês. Beijo, Beijo, Janine. gente. Tchau, Tchau, tchau. Beijo a beijo. todos. Obrigada. Bom dia, pessoal. Até mais.